luz por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Voltámos para a segunda parte desta conversa com a cantora Ana Moura, depois no final da primeira parte termos ouvido um testemunho da cantora Selma Wamous, que aqui deixou um belo retrato sobre a Ana e juntou uma questão, mas em primeiro lugar queria que comentasses este áudio da Selma. Bem, estou sem palavras. Ela chama-te Mourinha, junta muitos predicados, diz que és força, ousadia, uma pessoa sem medo, sensível, pessoa da família, desprovida de preconceitos e que bebe muito dos outros. Fala de ti como ousada também. Tu reconheces-te nisto? Antes de mais, Selma, obrigada. Obrigado, obrigada Selma, por estas também. Palavras lindas. Obrigada. És sempre muito, muito, muito carinhosa comigo. Reconheço-me. Realmente, eu cresci numa família muito, muito, muito unida, muito numerosa, mas muito, muito, muito unida, e a família sempre foi realmente muito, muito importante. Aliás, a Casa Guilhermina é um exemplo disso. Há aqui uma questão que eu quero lançar. Ela considera como característica importante de uma artista saber de onde vem, Exato. para onde vai e com quem se quer envolver. Sem dúvida, é verdade. É o lugar onde estás, é a casa onde moras. É a casa onde moro. E isto é fundamental para um artista, para uma artista. Sim, eu também concordo. E podemos dizer que nem todos os artistas ou artistas estão nesse lugar ou conseguem chegar a esse lugar. De saber de onde vêm, para onde vão e com quem se querem envolver. Exatamente. É difícil. É difícil. O sistema nem sempre colabora nisso, não é? Claro, foi o que falámos. Claro, foi o que falámos. E foi a minha luta nos últimos tempos. Está a ser a tua luta, está a não é? ser, está a ser ainda. Por isso revejo-me totalmente e concordo. E ela fala de ti como uma super produtora de ti mesma. Faz sentido? Faz muito sentido. Tenho falado muito sobre isso com o Pedro, porque o que é que faz... Hoje em dia fala-se muito sobre a mulher que faz tudo, que é produtora, que escreve as suas próprias músicas, mas o que é isso de ser produtora, não é? É fazer o que especificamente? E realmente aquilo que eu sou é produtora de mim mesma, porque eu, por exemplo, ao ter a intuição de que era mesmo com estas pessoas que eu queria fazer este disco, independentemente de ninguém acreditar à minha volta, isso é ser produtora de mim mesma, é ter a certeza, não, é isto que eu sinto, é isto que faz sentido. Usando a palavra super, sentes que ganhaste um superpoder de perceberes que és capaz e que tens poder de reunir equipas e de fazeres acontecer, de decidir. Sim, mais do que decidir e mais do que isso é de ter a intuição de que, olha, nós conseguimos... Tens uma intuição artística, não é? Uma intuição artística, exatamente. Isso é um diamante, Percebes? não é? Para um artista, sim. não é? Sim, exato. Deixa-me desarrumar-te, procurando também o outro lado. Ela fala de ti como alguém que olha para as pessoas de forma igual, com humildade, sem peneiras de superestrela, acrescento eu, que é nessa linha que a Selma te vê. Pergunto se achas que isto é raro neste meio, que nem sempre acontece, e se já chegaste a deslumbrar-te com tanta atenção sobre ti. É o lado B. Nós não somos só uma coisa, não é? Pois, acho que nunca atingi, mas almejo. O quê? Eu costumo dizer que almejo isso. Almejas o quê? Deslumbrar-me comigo próprio. Sim.
Sim, sim, eu estou sempre a dizer isso a pessoas mais próximas de mim. Como é que dizes? Queres ser uma grande diva Não, do ou mundo? seja, não é por aí, mas é mais no sentido de me sentir num lugar em que acredito mesmo muito em mim própria e naquilo tenho certezas, mas quer dizer, mas também são as incertezas que nos trazem outras coisas, mas às vezes é um lugar mais de segurança, é mais nesse sentido. E pronto, porque estamos sempre nestas lutas. E há vezes em que tenho por exemplo, essa intuição artística e empodero-me e levo toda a gente atrás e faço toda a gente tem essa capacidade e deixo toda a gente da minha equipa, por exemplo, com os olhos a brilhar com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu intuo. E cada vez mais consigo, mas às vezes perdemos as forças, não é? Às vezes as dificuldades, é mais pelas dificuldades que nós enfrentamos e pela descrença das pessoas que acham que só existe uma forma de fazer as coisas e às vezes é tão aborrecido, é tão cansativo. E continuamos a lidar sempre com isso. Sempre isso às vezes traz uma canseira. Uma maçada. É uma maçada. Sim, mas desgasta, não é? Desgasta e vai-te tirando forças. E ainda há pouco comentavas logo no início que ainda agora elogiam então quem é o homem que está ao teu lado, não é? Quem é que assinou? Foi o Pedro? Exatamente, pois. Mesmo sem querer. E a questão de tirares os pés do chão, no sentido de deslumbramento, já te aconteceu? Porque quando há tantas intenções, Sim. és a maior, já te aconteceu... Sei, tipo assim, esse estado. Ficar encantada contigo própria. Sei. Assim, este momento assim mais... Por exemplo, quando eu fiz Altice Arena, eu lembro-me que eu adorei aquele concerto. Adorei tudo, pronto. E lembro-me de estar deslumbrada com aquilo que tínhamos conseguido fazer. E agora, com este concerto da Casa Guilhermina, mais do que nunca, eu fico assim, que concerto dos meus sonhos. Que concertasse, estás a ver? Mas não sinto que não é uma coisa que sou só eu, percebes? Não sou eu. É claro que eu reuni as pessoas, fui chamar o João Reis Moreira, que eu amo, paixão, porque eu tenho uma admiração desmedida, e para coreografar o meu espetáculo, e olho para aqueles bailarinos que emprestam a sua arte ao meu espetáculo, às minhas histórias, e fico assim, boca aberta, isto faz parte do meu espetáculo, isto hoje em dia é o meu concerto, ou seja, eu saio de palco assim, que sonho, estás a ver? Isso é muito bom. Mas isto é muito bom, mas ou seja, não é um estado de mim próprio de ai, que eu sou tão incrível. Percebes? Eu, às vezes queria sentir mais. Gostava, digo isso muitas vezes. Gostavas de ser mais diva. Eu diva, sabes? Eu acho que ser diva é uma outra coisa. Mas gostavas de ser mais superestrela? Exato. Talvez. Sim, ou de estar num lugar de deixa-me lá agora usufruir deste estado de enamoramento por mim própria, estás a ver? Em palco e fora dele. Em palco e fora dele, exato. Autoestima, é uma super autoestima. E lá está, olha, o livro que eu trouxe, já vamos falar sobre ele, que é da Bell Hooks, fala tudo sobre e quem tudo manda amor. És tu, e portanto vamos. O que é que este livro é o que estás a ler? É o que eu tenho estado a ler, sim. E é o que paira na minha vida. Estamos a falar do livro de Bell Hooks e o livro é Tudo do Amor. Tudo do Amor. Bell Hooks, grande feminista. Exatamente. Ela tem um conceito muito próprio sobre o amor e fala da aprendizagem do que é o amor, e nós aprendermos todos
a amar-nos a nós próprios, porque é uma aprendizagem constante, e eu sinto isso, eu sinto que estou sempre nessa aprendizagem de amar-me a mim própria, ou seja, é sempre uma construção. Percebes? E amar e na relação com os outros também, o amor na relação com os outros é uma aprendizagem constante. E só amamos bem os outros se houver Sim, essa autoestima, ela também fala aqui sobre isto, que é uma coisa, quer dizer, que é um bocado clichê, mas fazendo esse processo connosco próprios realmente torna-se muito mais fácil usar essas ferramentas no amor pela humanidade, não é? Tu tens estado com um certo lado de autoestima menos fortalecido? Não posso dizer que esteja nessa fase, porque realmente eu sinto-me muito amada neste momento, sinto-me rodeada de pessoas que me fazem sentir amada, mas eu estou em constante questionamento. E mesmo na relação com a minha filha, faz-me sempre questionar esta coisa do amor. Percebes? Por exemplo, a Emília. Que está com que idade? Que está com 1 ano e 8 meses. Uau, já se mexe muito. Ui, é uma terrorista. mas, por exemplo, eu estou sempre a medir o tempo que eu disponibilizo para a minha relação com ela, e é muito difícil esta gestão do tempo, e eu, por exemplo, eu ainda não a meti numa creche porque quero ficar com ela, mas depois estou sempre nesta luta: será que estou a fazer a escolha certa? Porque ela, estando em casa, eu estou a fazer coisas e não lhe estou a dedicar o tempo que devia. E o convívio com outras crianças, sim, mas essa já é outra conversa. Mas na minha relação de amor com ela, estou sempre neste questionamento. Por exemplo, ela ainda não percebe, eu não posso ainda dizer: olha, eu vou-te tirar estes fones porque tu vais fazer isso, vais-te magoar com eles na cabeça. Quer dizer, ela não vai perceber, ela não tem noção do perigo, nem percebe. Ela está numa idade em que tudo aquilo que eu diga, é impossível ela perceber aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, eu sinto que quando lhe tiro um objeto, estou a humilhá-la, estás a ver? Estou sempre neste confronto: como é que eu dei de fazer as coisas, porque estou estás a aprender, estou a aprender, e ela também, não é? Também, ou seja, isto é tudo um processo de uma relação de amor, não é? E por exemplo, acho que não tenho tempo para mim, porque eu, por exemplo, li muito poucas páginas deste livro para ler, e no outro dia estava a rever um documentário, e que tinha gostado muito há uns anos e apetecia-me revê-lo. Qual é? Do Carlos Drummond de Andrade. O Amor Natural. O Amor Natural. Sou poesia erótica do Carlos Drummond de Andrade. E ele é um bocadinho longo, e eu faltavam 20 minutos para acabar e eu queria mesmo terminar, e ela estava a pedir a minha atenção, e entretanto ela faz e eu só: oh Emília, por favor, eu não vejo um documentário há imenso tempo, eu vou terminar este, faltam 20 minutos e eu vou terminar, então estava naquela luta, e depois ela faz uma coisa que me desmonta, que ela vai ao ecrã da televisão e começa a bater, a dar tal no ecrã da televisão. Está a roubar a atenção da mãe, não é? E eu desliguei automaticamente e aquilo, pronto. Olha, ou seja, vou trazer para aqui a pergunta da Selma. Como é que a Emília te inspira, e o que é que está para vir com ela? Inspira-me nas coisas mais simples, não sei, na cumplicidade que nós temos. Sei lá, lembro-me de brincarmos as duas, estarmos a fingir que estamos a beber a bebida mais incrível à face da terra, nos copinhos de brincadeira dela, e olhamos uma para a outra e aquele olhar cúmplices, assim: uau, isto é a melhor bebida à face da terra. Já. Estes momentos inspiram-me, percebes? Dão-me força, ou seja, são tão inspiradores que nesta relação
estes pequenos momentos nesta relação com a minha filha é o que me faz sentir mais empoderada, estás a ver? E este sentimento de empoderamento faz com que eu tenha coragem para perseguir os meus instintos artísticos. Entendes? É tudo uma... A Selma referiu que vocês falaram sobre a hipótese da maternidade há muitos anos e tu falaste do teu percurso que poderia ser desafiante, poder tornar compatível, mas aconteceu. Mas a ideia de carreira fez-te adiar os planos? Não. Eu simplesmente não fui mãe porque achava que não tinha tanto a ver com a minha carreira, mas tinha a ver com... nunca tinha chegado à altura, nunca tinha tido a pessoa com quem eu queria realmente ter um filho, nunca estava a realizar outros sonhos e não era isso que estava na minha cabeça. Eu queria no futuro, pois. Percebes? Mas era sempre o futuro. Pronto, Há de acontecer. Há de acontecer. Pronto, mas aconteceu. Bom, quero que ouças mais um áudio. Ok. E mais uma vez vou pedir para tu comentares. Oi Ana, daqui é Erlander. Vim dar-te as tuas flores por seres uma artista incrível. Estás a quebrar estereótipos e barreiras historicamente estabelecidos pelo mundo da música em Portugal há anos e anos e anos, e agora estás sempre a puxar visualmente, sonoramente, a maneira como tu apresentas-te, a maneira como a tua presença está a ser super inspiring para artistas como eu, que sou um artista underground, experimental, e o facto de tu sequeres teres achado que fazia sentido eu estar numa track contigo, sendo eu um artista, mais uma vez, experimental, é super inspirador e é muito um full circle moment para mim, porque eu vejo-te a fazer música desde que estou na escola e é tão inspirador ver o quão tu és uma pessoa tão curiosa, tão aberta, tão a querer conhecer mais, tão estudante e tão aceitadora de ser uma estudante e querer aprender mais. E isso é o que nós artistas devíamos todos ter, essa curiosidade e essa humildade de dizer eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero saber o que há lá fora. E com este Lá Vai Ela tu estás a inspirar tanta gente, tantas mulheres, na maneira como tu estás a ser tão unapologetically feminine and unapologetically owning a tua femininity e das tuas posses e tudo, e o teu poder, e és uma amiga, obviamente, que eu levo comigo no coração e tu sabes disso. É uma incrível, eu pensei, não tinha expectativas quando estava a te conhecer, mas cedeste sempre as minhas expectativas, com tudo o que tu fazes, tudo o que tu dizes, tudo o que tu és. E a minha pergunta seria, com esta era do Lá Vai Ela, vemos uma nova fase do mundo que começaste a criar na Casa Guilhermina. Agora parece que quase estás a sair de casa e criaste a casa que criaste com a Casa Guilhermina e obviamente voltas eventualmente a essa casa, mas estás a ir para uma nova localização nesse teu universo. O que é que te inspira agora a escrever e a cantar como te vemos no novo single, assim tão fora de medo, expressiva, unapologetic como tu estás, comparadamente aos teus primeiros projetos? Beijinho. Acabámos de ouvir o músico e produtor Erlander, que produziu o single Lá Vai Ela, com letra tua, letra da Namora, e de Kido 9, não é? E fala de ti como uma inspiração para muitas mulheres e para ele, que é um artista underground e experimental. E eu sublinho aqui uma coisa, nomeadamente que diz que tu és uma estudante curiosa e com muita humildade para saber mais sobre o que há lá fora. Eu amo Erlander. Tenho uma admiração artística por ele gigantesca e
e depois tive o privilégio de o conhecer pessoalmente e então sou completamente apaixonada por ele. Eu disse, Erlander, vamos fazer uma música juntos. E ele fez o instrumental, e eu comecei a desenhar a melodia por cima e eu, lá vai ela, lá vai. Saiu-me logo esta frase, lá vai ela pela rua. Eu nunca mais me esqueço, eu ia jantar com ele. E estava no carro a conduzir e a ouvir o beat no carro que ele já me tinha enviado. E eu, lá vai ela pela rua, enquanto espreitam pela janela, ela chega ao fim da rua. Era de noite e eu a conduzir, sentir-me empoderada no carro. Carpool, karaoke, Exato, contigo exato. própria, a compor, na verdade, não era A karaoke. compor. A compor não era karaoke, Exatamente. mas por cima da música dele, Por cima do beat dele. do beat dele. E eu cheguei ao pé dele e disse assim, Erlander, acho que temos música, temos aqui Uau. potencial. E depois, pronto, no final do jantar fomos os dois para o carro, mostrei-lhe só o refrão e a ideia esta ideia de refrão e foi assim que tudo começou. E o Erlander fala aqui de uma nova fase de sair de casa, desta casa, estás a ir para outra localização, está numa continuação do que já estás a fazer, não é? Exato. Para onde é que vai ela, não é? Para onde é que vai ela? Olha, E eu quais quero- são as tuas inspirações para neste teu novo single, não é? Olha, uma das minhas grandes inspirações é o Erlander, neste momento, porque ele é um artista muito. Eu até tenho dificuldade em definir, ele é tão versátil, eu não consigo perceber, através da música dele, não consigo perceber como é que a cabeça dele funciona, como é que ele teve aquela ideia de colocar este experimentalismo que ele tem na música dele, onde é que ele foi buscar aquela ideia e ao mesmo tempo é tudo feito com tanta sensibilidade, que é emocionante, emociona-me, é futurista, e é emocionante, não é? Ou seja, eu digo isto porque muitas vezes algumas pessoas tendem a achar que tudo o que é feito eletronicamente Sim, muitas vezes não tem emoção. E o que é feito pelos mais jovens tem menos interesse, menos importante do que os mais velhos, não é? Exatamente. E tu vais beber aos mais novos também, Sim, não é? O que é que está a claro. acontecer, o beat que está a Exatamente. Tens essa curiosidade. Claro que sim. E a música do Erlander desperta-me mesmo muita curiosidade. Muita. Eu gostava de ser um ratinho um dia só para estar lá sentadinha a vê-lo a construir uma música dele e a ver como é que as camadas são compostas. Há muito neste disco e neste single e neste processo que aconteceu na composição deste disco que te aproximaste da comunidade queer, não é? E que musicalmente isso sente-se. De que maneira é que isso te cativou? Uma comunidade mais à margem do centro, não é? Mas com outro tipo de liberdade. Isso, como é que tens-te identificado com esta comunidade que me pareceu que tem acontecido com a tua música? Sim. Me apercebi nas tuas redes sociais logo na pandemia. Pois, olha, muitos dos amigos que eu te disse que conheci nessa altura... do Conan para muito mais pessoas. Ensinaram-me muitas possibilidades de ser. Ensinaram muito sobre autoestima, porque são realmente pessoas muito vencedoras, enfrentando todas as dificuldades desde sempre na sua vida. E os olhares pela janela. Os olhares pela janela e conseguirem ainda manifestar amor. Isto é de uma grandeza. E eu estou constantemente a aprender e a deixar-me apaixonar e ser estimulada por muitas pessoas da comunidade queer, mas que muito tem mesmo este empoderamento e esta coisa de usarmos os ornamentos como armas
Isto é muito, muito comum, por exemplo, à comunidade trans em específico, que usa a beleza como vingança. Exatamente, como vingança da Tita Maravilha. Exatamente. Eu acho essa imagem incrível. E é inspirador para ti, para mulher mim, e artista. enquanto mulher, exatamente, e consequentemente enquanto artista. E o Lá Vai Ela, esta última música, é completamente inspirada em todas estas histórias, da pessoa ter a coragem de redefinir o que é styling, o que é isso de styling, não é? Uma coisa que muitas vezes as pessoas associam a uma coisa fútil, mas é uma forma de linguagem, não é? E é uma forma... a roupa, os adereços comunicam muita coisa. E são armaduras. E são armaduras, e são amuletos. E são mensagens também. Mensagens e amuletos. E a história do Lá Vai Ela é tudo sobre isso, sobre ter a coragem de redefinir aquilo que nós temos na nossa ideia como styling, que é vestir bem. O que é isso de vestir bem, não é? E o que é suposto vestir, uma mulher vestir? Exatamente, o que é suposto uma mulher vestir, ou seja, quem for vestir. E portanto, descobrirmos a nós próprias e vestirmos-nos com adornos que passem a mensagem que nos faz sentir únicos. E não ter medo de romper, de arrojar, não é? Exatamente, não ter medo dos olhares, de sobressair. Há pouco, quando eu falava de como pisaste o palco dos prémios Play, com aquele fato látex, exatamente, foi um statement, não é? Foi um statement. Se via tu percebeste a mensagem, super grávida, sim. E látex é super Marvel, heroína, é Marvel, exatamente, não é? Marvel, é isso mesmo. Era isto também, Lá Vai Ela, não é? Já era isto, é Lá verdade, vai ela a segurar aqueles prémios todos, empoderada. E naquela altura foi mais pelo facto de ser mãe, sabes? Pois é, senti pela primeira vez, eu senti-me com superpoderes, uma experiência tão... E bela, e sentiste bela enquanto senti mulher grávida? Muito bela. Muito bela, a experiência da gravidez foi incrível para mim. Muitas mulheres não se sentem assim. Eu sei, mas... E eu também tinha essa ideia que não iria ser assim, que eu ia perder a minha figura feminina e mesmo quase a minha sexualidade, porque não me iria... Não sei, não me iria sentir sexy, não me iria... Não aconteceu isso contigo? E não aconteceu isso comigo. Aliás, eu costumo contar uma história que eu saí à noite gravidíssima sempre, continuei sempre a sair à noite. Sim. Sim, com barrigões assim, com a barriga de fora cheia de glitter. Isso aconteceu? Aconteceu, eu com um top curtinho. Aliás, o videoclipe do Antes Que Eu Morra, depois estas coisas não são explicadas, do Agarra em Mim, desculpa. Do Agarra em Mim é uma alusão a essa experiência que eu tive, que foi estar no Lux, gravidérrima, com um top e com a barriga toda de fora, cheio de glitter, e estar a dançar na pista de dança rodeada de amigos e sentir olhares, e não eram olhares, aquela grávida, que engraçado, tipo, também senti uns assim, mas eu senti olhares de sedução. E foi uma sensação incrível. É possível contra uma certa narrativa. Contra uma certa narrativa. Portanto, a minha experiência de gravidez foi incrivelmente surpreendente, sexy, sedutora, forte. Aliás, eu passei por coisas complicadas durante a minha gravidez e sozinha consegui coisas que eu há uns anos nunca pensei conseguir ultrapassar e consegui, deu-me uma força e senti-me sempre bonita. Aliás, eu tenho sempre acne à volta da boca, sempre umas borbulhas, e durante a gravidez nem as borbulhas apareceram. Pele impecável. Acho que esta mensagem é importante para muitas mulheres. Sim. E ligado a isto, ao amor, não quero deixar de fazer esta pergunta. Quais são os grandes desafios de viver um amor com um músico, de haver um estudo em casa, de ambos músicos com destaque no panorama musical? Quais são os desafios disto? De trabalharem na mesma área, de
se aconselharem, mas qual é o avesso disto? O lado Exato. B que pode ser desafiante? Pronto, Casal de artistas. Casal de artistas. Neste momento, aquilo que está a ser desafiante é a falta de tempo. Porque ambos temos... Nós não temos um horário, não é? Quer dizer, nós podemos estar a trabalhar às 4 da manhã ou às 10 da manhã, quer dizer, nós não temos horários. E, portanto, é a disponibilidade de tempo. Mas... Perdão, aquilo que nos tem defendido aqui é o facto de eu estar noutro estado de carreira que o Pedro não está. Ou seja, o Pedro de repente deu um boom este verão e esteve mesmo muito ausente. E eu, claro, como parceira dele, como pessoa que ama, achei que devia também contribuir e dar o meu contributo, visto que eu já estou também noutra altura da minha vida, noutra altura da minha carreira, aliás, e aguentar o barco, percebes? E tem sido feita assim esta gestão. Esta é a maior dificuldade. De resto, agora ele já abrandou um bocadinho. De resto, ele tem estado a compor, por exemplo, em casa, e esses são sempre processos muito bonitos. O facto dele compor em casa, ele tem o espaço dele, mas depois há um lugar de partilha, e de partilha comigo e com a Emília, porque não é só comigo. E eu digo isto porque para nós, quando nós temos uma música nova e partilhamos com a Emília, é mesmo incrível, porque ela às vezes não reage de todo, e outras ela reage mesmo, sabes? É o vosso primeiro. É o nosso primeiro. Ok, isto vai dar certo. Quando o beat bate na Emília. Bate na Emília. Sim, lá vai ela, a Emília sempre adorou, sempre. Verdade. Sim. Aliás, eu já escrevi isto há algum tempo. São muito sensíveis à música. As crianças são muito sim, à música, e ela começou logo. Aliás, ela tu tens vídeos dela a dançar. Ela adora dançar, e ela faz uma coisa que é uma roda sobre ela própria. Eu não faço isso, acho eu. Pelo menos nunca me apercebi que fizesse. E ela começou a fazer a roda sobre ela própria com o lá vai ela. Meu Deus. A rodar assim. Temos uma artista também em potência. Sim. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas podemos trazer para aqui, para lançar? Olha, falaste-me da Arca. Falei-te da Arca e falei-te da Odete. Então vamos lançar a Arca primeiro. A Arca primeiro. Que tema? Pode ser Não Queda Nada. E então vamos lançar? Vamos. Então lança. Vamos ouvir? Não Queda Nada, de Arca. Que voz. Si no lo que miras tú, no queda nada. No queda ni un rincón en que no. Maravilha. E porquê este tema? Olha, este tema era o tema que eu, o João Reis Moreira e os bailarinos que fazem parte do meu concerto ouvíamos sempre antes da preparação do concerto, e transportavam-nos para um lugar incrível. À parte disso, a Arca é uma das artistas mais inspiradoras neste momento para mim. É das artistas femininas que mais me empodera, que mais me faz sentir empoderada, que mais me faz querer em acreditar na minha intuição artística. E por tudo isso sinto que devo homenageá-la sempre. Maravilha. E mais? Tu
falaste de Odete. Sim, falei do Odete, do Lamento, escolhi o Lamento. É uma música também bastante experimental. Eu conheci o trabalho da Odete há relativamente pouco tempo. Eu ouvi uma entrevista dela e fiquei apaixonada. Eu também já a conheci, aliás, foi capa do Expresso. Perguntar, já entrevistaste? Não, no podcast, mas entrevistei 3 pessoas trans e que foram capa do jornal Expresso, da nova geração, e ela estava juntamente com outras 2 figuras, 2 pessoas muito interessantes, e foi aí que eu conheci. Gostava muito de ouvir uma conversa entre ti e ela. Olha, fica aqui Gostava a ideia. Muito mesmo. Então vamos ouvir, lança a música. Odete, Lamento. Vamos a isto. Maravilha. A Odete também é um pouco performer, não é? Enquanto canta, não é? Sim. Ela é multifacetada. Multifacetada. E temos outra sugestão tua, não é? Sim, nós tivemos uma grande perda esta semana, que foi a Sara Tavares, e a outra artista que eu quero homenagear para o resto da minha vida. Sempre foi uma enorme referência para mim em todos os sentidos, não só musicalmente, mas também como pessoa, como produtora, como intérprete, desde sempre. E desenvolvemos uma amizade muito bonita, que foi das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida, posso dizer. E ter o privilégio de ter conhecido a Sara Tavares e de me poder ter relacionado com ela, para mim foi das coisas mais bonitas. Fizeram um dueto. Fizemos um Selma dueto. Recordou sim, isso? Quando a Sara me convidou para este dueto, eu fiquei tão feliz, porque era mesmo das minhas artistas. Eu tinha começado há pouquíssimo tempo. E a Sara começou com 15 anos, ou seja, eu lembro-me da Sara da Chuva de Estrelas, todos nós nos lembramos, ou seja, ela já estava aquele vozeirão. Eu cresci com a Sara, quer dizer, a ouvir a Sara e de repente tê-la a convidar-me foi também mais um momento muito especial na minha vida, muito marcante. E gravámos um vídeo muito bonito e a Selma realmente descreveu muito bem, porque os nossos olhares enquanto cantávamos uma para a outra são tão enternecedores. E o Ponto de Luz, que é esta música que eu escolhi, foi uma música que me acompanhou durante toda a minha vida, especialmente numa altura em que eu também tinha amizade com o Prince, e era das músicas que nós ouvíamos. Tu e o Prince? Eu e o Prince. Ouviam Sara Tavares. Ouvíamos Sara Tavares. Que lindo. E aliás, quando ele veio a Portugal, nós estávamos uma vez lá em casa, era 1 e tal da manhã, quase 2 da manhã, e eu mando uma mensagem à Sara e digo: Sara, não queres vir cá a casa? Eu adorava que tu conhecesse uma pessoa. E ela foi lá a casa e pronto, e conheceram-se. E é uma coisa que me deixa mesmo muito feliz ter podido juntar estas 2 pessoas que eu tanto adoro. Então lança a música. Um Ponto de Luz, Sara Tavares. Vamos. Ponto de luz.
Já que a Sara Tavares, concordas que também tinha muito isto que falámos aqui? Sem que ela dúvida. rompeu com muitas caixinhas onde a quiseram colocar desde o início, Desde não o é? início. A Ela nova foi Whitney Houston, a nova Exatamente. a voz da música portuguesa, bonitinha, a voz bonitinha, com os bonitinha. poemas de Rosa Lobato Faria, e ela foi rompendo. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo quando as atenções queriam outra coisa dela, não é? Sem dúvida. E visionária, também musicalmente. Lá está, sabendo de onde vinha, agarrando isso e sabendo para onde queria ir. E sabendo de rodear-se de E de rodear-se quem queria. queria para conseguir chegar onde queria ir. E o Prince? Que grande legado recebeste? Que grandes conselhos te recordas e ficaram em ti de Prince? Os conselhos, não era assim uma pessoa de dar tantos conselhos, mas era mais por aquilo que ele dizia da sua própria vida e das suas ideologias que me foram ficando. Já mencionámos aqui o facto de eu ter tido a coragem de formar uma equipa, por exemplo. Quando ele me falava nisso, eu dizia assim: ok, tu és o Prince, tu podes fazer isso, eu Claro. nunca vou poder fazer isso. Dizias isso, claro. Claro, quer dizer, eu nem dizia, mas eu só pensava para mim assim. Claro, Era daquelas coisas que eu dizia: sim, está bem. Sim. Eu não vou fazer isso, eu não tenho essa. Pronto, mas lá consegui fazer. Isso é uma das coisas que me deixa muito feliz e que me faz pensar muitas vezes no que é que ele poderia pensar. E que momentos ou ousadias chegaste a fazer com ele? Com o Prince? Que possas partilhar? Sei que ele tinha um lado lúdico para a vida, Pois. um olhar para a beleza das pequenas coisas ou para Sim. também com uma certa subversão, uma memória Sim, que possas olha, partilhar. Memórias de beleza, de pequenas coisas, principalmente, que são de passeios por jardins, por exemplo, e de um passeio que eu guardo, que é o Prince uma vez perguntou-me: o que é que tu mais gostas de fazer? O que é que tu fazes nos teus tempos livres? E era naquela altura que eu não tinha tempos livres. E eu assim... Computer says no. Exato. Exatamente. E eu assim, olha, das coisas que eu mais gosto de fazer, e porque realmente era aquilo que eu fazia, eu tinha uma cadela na altura, e vivia com os meus pais, e a passear no jardim da casa dos meus pais, e com a minha cadela. E ele, quando veio a Portugal, fomos os dois passear a cadela. E é dos momentos que eu guardo com mais nostalgia, pronto, porque... E aliás, o Prince depois até fez uma música que saiu num disco dele, que é o Walking the Sand, quase ninguém sabe disto. Such is life. If there was only one thing in this world that were true, just one thing, nothing is better in this world than to walk in sand with Mas que é inspirado neste passeio. É. Sim. E tu escreveste o Jacarandá também em homenagem Exatamente, a em ele. homenagem a ele. O Prince estava sempre a dizer: a tua música precisa de um beat, a tua música precisa de um beat. E em janeiro de 2016, quando o Prince partiu, eu estive em Minneapolis e nós ainda fizemos lá umas experienciazinhas, até com uma música que eu também gravei neste disco, que é o Birim Birim, que é uma música angolana, em Quimbundo. E lá está, pusemos um beat no Birim Birim, mas que está lá perdido algures no Paisley Park. O Prince também te acompanha, não é? Sempre. Está sempre contigo Está também. sempre comigo, sempre. Qualquer coisa me faz lembrar dele e qualquer coisa me faz lembrar que eu gostaria de partilhar com ele, mas de certa forma sinto que estou a partilhar. Ele gostaria de ver Ele este disco, não? Gostaria de ver este disco, sem dúvida, sem dúvida. Mas também acredito que ele gostaria de conhecer a minha filhota. E a tua filhota, não é? Acho que sim. Estamos a aproximar-nos do final desta conversa, mas ainda tenho mais um áudio, já que estamos perto do Natal. Vamos pensar nisto como
uma prenda. Ok. Quando penso na Ana, é muito difícil dissociar a amiga da artista, da mulher, porque quando eu conheci no Rio de Janeiro, eu conhecia logo como mulher. Claro que eu já a conhecia o seu trabalho, já o acompanhava, mas a Ana tem esta beleza e esta pureza e esta genuinidade de que quando se dá ao outro ou às outras pessoas, dá-se por inteiro. E também o vemos no palco, e também o vemos nas suas relações como mulher. Por isso eu digo que esta divisão não tem limites claros. E isto também se nota agora nos trabalhos que ela tem vindo a fazer, mais em concreto neste último, é muito fiel à sua verdade. E eu tenho um episódio que me ficou na minha memória, porque eu sempre lidei com a Ana com esta intimidade e com esta proximidade, e há um momento em que nós estamos a compor as duas, e ela de repente está na altura de cantar aquilo que nós tínhamos composto, e ela na altura começou a cantar, e eu pensei, eu fiquei toda arrepiada da cabeça aos pés e pensei, eu estou à frente da Ana Moura, eu não posso esquecer que estou à frente da Ana Moura. E isso é muito belo quando a artista não se sobrepõe, quando o talento não se sobrepõe ao ser humano que se é. E é isso que eu encontro na Ana. E foi muito verdadeiro desde o início. Na verdade, não é na verdade, passando esta repetição, não se trata de ser verdadeiro, trata-se de ser quem se é. E aí a Ana é muito fiel a quem é e a quem vai sendo, e às várias Anas que ela tem dentro dela. Esta fragilidade e delicadeza combinadas com a força, com a integridade, nenhuma delas se anula nem é contraditória ou contrária, elas são inteiras. E eu, se pensar na Ana Moura e a levar para a poesia, vem-me à memória um poema, o início do poema da Cecília Meirelles, que se chama Motivo, e ela diz: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa, eu não sou alegre nem triste, eu sou poeta. E a Ana, mesmo sem escrever, ela é poeta porque simplesmente se limita a viver. E esta é assim uma das descrições que para mim descrevem quem a Ana é, além de que gosto muito, muito dela do fundo do meu coração. Por fim, deixo uma pergunta para a Ana, que é: se pudesse escolher morar noutro lugar que não Portugal, qual seria e porquê? Bom, acabámos de ouvir a música Rita Dias, que conheceste no Brasil, é? Fomos-nos conhecer, ela é portuguesa, sim, mas fomos-nos conhecer no Brasil. Na altura a Rita estava a viver no Brasil, e eu fui cantar um festival e a Rita estava a trabalhar nesse festival. E pronto, e tínhamos amigas comuns, ela era amiga também da minha agente brasileira, e foi imediata esta amizade, e tem vindo desde aí, das poucas amizades assim que se mantêm ao longo dos anos. Quer dizer, eu tenho tenho amizades, mas vão-se perdendo, e surgem outras. Surgem outras muitas vezes, mas realmente a Rita está sempre atenta, por mais afastadas, por mais períodos que passemos afastadas uma da outra fisicamente, sinto sempre que ela está muito atenta, e é uma das minhas grandes pérolas na minha vida, sim. Que bom. E a amizade é outro tipo de amor, não é? Exatamente. Também é preciso cuidar. Também há ciúmes na amizade, claro, não é? E é preciso... É um trabalho. É um trabalho. Constante. Aprender a amar é um trabalho constante. É, não só e fala-se pouco deste amor, do amor entre amigos, quando não é cuidado, quando é desleal. Os ex-amigos, que é essa expressão horrenda, mas que infelizmente alguns de nós já vivemos, infelizmente eu já. Não sei se já passaste por isso, de grandes desilusões. Já passei por grandes desilusões. Eu tenho uma enorme dificuldade depois passa um tempo e o que permanece são as memórias boas.
Mesmo que a relação mesmo não, que a não dê para relação recuperar. não dê para recuperar. E a Rita lança uma pergunta: em que país gostarias de viver, se não em Portugal? Olha, Algum? eu já tive a vontade de viver em vários países, já tive em várias cidades europeias. Que cidade e em que país? Por exemplo, já quis viver em Paris durante algum tempo, já quis viver em Londres, já quis viver em Berlim. A Berlim adoro também. Pronto. Vai. E já quis viver também em Nova York. Pois, Aliás, Wonder Why, não é? quase. Eu não me chegou esta informação, mas eu soube que pairou no ar um convite para eu fazer um show da Broadway. Então, a sério. como assim? Num musical? Sim, num musical. Qual? Eu não sei. Que o Bono Vox é que tinha feito a música e sei que até a sugestão foi dele. E gostavas de protagonizar um musical? É assim, eu gostava, naquela altura, eu gostava de ter tido essa experiência, porque foi logo no início da minha carreira e eu não acho que fosse perder alguma coisa, antes pelo contrário. E achas Acho que era uma agora experiência, agora acho que achas que ias teria perder? sido uma experiência. Agora Achas estou a que ias viver dizer outras não? coisas. Não. Agora sim, por porque és causa- mãe agora e porque sou tudo. mãe. Claro. Essas coisas, Mas tens quer pena de dizer, não ter passado por essa não ter experiência. passado por essa experiência. Alguma, destacas futuro? algum... Pois, no futuro, quem sabe, Sim, não é? mas por exemplo, vejo-me no futuro a viver, não sei, eu não tenho a certeza, não é? Claro. Mas vejo-me a viver em África, por exemplo, talvez Angola, não em Luanda, mas eu gostava de descobrir um bocadinho mais de Angola, mas eu fiz uma viagem recente ao Lubango, que é a terra da minha mãe, e vim completamente apaixonada, mas isto daqui há muitos anos. É a casa, Eu preciso- é a casa no campo? Exatamente, a tua casa no a minha campo casa seria no em campo. África Exatamente. e em Angola. Mas também me vejo, por exemplo, a viver na Cidade do México, que eu amo. Eu sou Sim. apaixonada pelo México e pela Cidade do México, sim. pela comida. A beber uns morritos. Beber uns morritos. Eu sou apaixonada pela culinária deles. Eu conheço coisas que às vezes há mexicanos que não conhecem. Verdade. Verdade, por exemplo, há um caldo de lalpenho, que é uma sopa muito específica que eu faço em casa. Tudo te encanta naquela Mas cultura. tudo me encanta naquela cultura. As pessoas, Uma a alegria, as cores. e uma relação com a morte muito Pois especial, muito não especial, é? muito especial. Não é? Sim. De celebração. De celebração. Aliás, E eu já muito diferente do já nosso passei uma fado, altura. o fado usando Pois essa é. palavra da tristeza. Não é? Exatamente. Isso também te encanta. Também me encanta. Os angolanos também vivem assim. Também. Penso que em certas regiões, não em todas as regiões, mas vivem assim. São dias de celebração. A vida tem sido boa para ti? Tem. Eu sou uma pessoa muito, muito grata por tudo aquilo que me tem acontecido ao longo da minha vida. Sinto uma pessoa muito privilegiada. Tenho sido sempre uma pessoa muito privilegiada e pronto. Tenho tido alguns infortúnios, como todos nós, e a minha maior ambição é uma coisa que eu repito muito, e que tenho repetido muito. Eu tenho tanto medo de me tornar uma pessoa sem deslumbre e zangada, porque, não sei, tipo, às vezes vejo pessoas assim mais velhas que tendem a ficar mais frustradas, azedas, zangadas, e eu quero sempre quero valorizar ao máximo, quero me agarrar às coisas belas que me aconteceram na vida, que foram muitas e não me posso mesmo me queixar, e quero valorizar essas e não deixar que os meus olhos continuem a brilhar e a acreditar que vale a pena. E Sem embaciares, não é? Sem embaciar e sem me perder tornar, a curiosidade, não é? Sim, sem perder a curiosidade e sem me tornar zangada, de estar sempre, por exemplo, aquilo que falámos há pouco, perder as forças e tornar-me zangada assim, ok, então vou desistir disto tudo. Porque há pessoas que desistem, que ficam cansadas, quer dizer, ok, vou encontrar aqui um conforto, vou ficar aqui e não me vou estar a chatear, porque para estar sempre a passar por isto, não é? Percebo que há que seja um caminho
fácil de tomar, mas que me dá muito medo. Pois. Esse é um dos grandes medos. Esse não é um no dos futuro? grandes medos. O meu também. E a música pode ajudar? Sem dúvida. Muito rapidamente, estamos a passar tempos conturbados no mundo. As notícias do mundo, a guerra, confrontam-nos com isso e desafios por cá, a outro nível também sociais. Como é que te relacionas com isso? Tentas não ver? Como é que te relacionas com esses assuntos e com estas notícias que nos chegam às redes sociais, aos jornais, à televisão? Por mais que tentemos não ver, há sempre coisas que acabamos por ver e que nos confrontam. Eu tendo a não ter opiniões demasiado extremadas, mas como é óbvio, é impossível estar-se insensível àquilo que, por exemplo, está a acontecer em Gaza e com os palestinianos e sou, obviamente, tento gerir estas emoções e estas imagens que nos chegam, mesmo muitas vezes não procurando por elas. E estou à procura ainda de que forma posso contribuir, ou seja, porque há muitas exigências que nos vêm de várias partes, e se nós não nos manifestarmos de uma determinada forma é porque apoiamos um lado, ou tu apoias um lado ou apoias outro. Sentes que às vezes procuram a tua voz pública sobre isto, sobre isto e sobre aquilo, aquilo. para tomares uma posição. Exato. Mas podemos dizer pelas tuas palavras, que mais do que tudo estás do lado dos civis, claro, com certeza. E na segurança, claro, que não está a ser preservada na vida dos civis. É isso que estás a falar, não é? Exatamente. Que estás... Claro, solidária, não sei como é que é dizer, mas claro, e que sofro diariamente, não é? Cada vez que vejo estas imagens estamos todos a sofrer diariamente, mas que também estou a sofrer por não saber como lidar, para ser sincera, e por achar que são questões tão complexas que merecem um cuidado e não só uma partilha, por exemplo, num comentário e não em partilhas. Mas concordas que acima de tudo isso é a luta pelos direitos humanos? É a luta pelos direitos humanos, sem dúvida, claro que sim, das pessoas, e tenho a noção que a net tem sido fundamental para proteger muitas destas pessoas. O lado positivo das redes sociais e dos mídias dos canais. Sim, sem dúvida. Agora estou assim, não consigo encontrar ainda ainda não consegui encontrar o meu contributo direto nesse aspecto, por exemplo. Pois, porque é uma realidade muito específica, complexa e distante, não é? Com uma história muito difícil e complexa. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia agora, neste momento, nesta fase da tua vida, atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção. Claro que há a tua filha Emília, não é? Pois. E mais... Incluindo a Emília também. Que pequenos prazeres. Sim, pequenos prazeres são estar com amigos que eu sinto que aprendo, que estou
que me deixam apaixonada. Estás a falar o quê? De serões? Serões. Gostas de receber em casa? Adoro receber em casa. Tu recebes bem? Eu sou conhecida por isso. Sim. Aliás, eu quando comprei esta casa era mesmo a pensar em receber. É uma casa que está preparada para receber pessoas. Que bom. Eu já tive a casa cheia de pessoas a dormir por todo o lado. Que maravilha. Onde há boa comida, exatamente, onde há boa música. Estou a arriscar, mas desconfio que é assim. Claro, exatamente. E uma boa misturada comida, de gente como as boas festas devem ser, com bons afetos misturados, não é? Exatamente. Verdade? É isso mesmo. É a casa cheia. É a casa cheia. E esta casa chama-se Casa Guilhermina? Chama-se. Sim, É a minha casa. As pessoas pensam que é a casa da minha avó. Não, é a minha casa, que eu dei o nome de Casa Guilhermina em homenagem à minha avó. Que maravilha. Uma casa que gostas de ver cheia. Gosto de ver cheia. Com as portas abertas. As portas abertas. Que bom. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigado, Ana. E até já. Até já. Que não passem outros 6 anos. 7 anos. Okay. 7 anos. Éramos tão novos, Ana. Vamos tirar essa parte. Obrigado e até já. Até já. E terminou assim este episódio da nova temporada com a cantora Ana Moura. Espero que tenham gostado e sim deem um ar da vossa graça. Escrevam poemas, críticas, sugestões, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para abelezadas-pequenas-coisas@empresa.pt. Ana, eu recebi um e-mail de uma senhora de 83 anos a comentar a minha última conversa e a falar dos desafios da idade e que mesmo a minha última convidada falava, houve uma pessoa que deixou um contributo, um testemunho que falava da Cláudia R. Sampaio como uma romã, e esta minha ouvinte falou de que mesmo que a romã envelheça e perca algum viço, não deixa de ser uma romã, não deixa de ter sabor e que maravilha sermos ouvidos por pessoas com tanta idade e com esse olhar para a vida. Sem dúvida. E deixou-me encantado. Eu fui ler várias vezes, mas isto é mesmo e fiquei contentíssimo por esta senhora me ter enviado um e-mail e ter esta capacidade de ouvir podcasts e dar-nos também um conselho que há horizonte. Eu costumo dizer, deem-me horizonte, e sei que tu também gostas que te deem horizonte. Sem dúvida. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, que também já falámos aqui, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do Tiago Miranda. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Como é que te despedes das pessoas? Ana, uma última frase, uma última mensagem? Olha, pratiquem a empatia e façam por aprender a amar-se a si próprios e a amar o mundo. Não aquela coisa realmente do amor. Nós tendemos sempre que falamos de amor, a palavra amor está tão estigmatizada e tão esvaziada e associada só ao amor romântico. Mas precisamos de amor mais e mais no mundo inteiro. E sim, vai de encontro às tuas palavras também, por mais empatia. Obrigado. Obrigada, Ana. Bernardo, sempre pelo teu cuidado, sempre. Igualmente, até já. Sensibilidade. Obrigado, igualmente. Obrigada.